Hoje a gente vai mergulhar em Pé de Poeira, um livro que narra a transformação assim brutal de um jovem no serviço militar obrigatório. Vamos acompanhar como essa jornada literalmente desconstrói um garoto para poder reconstruir um homem, um soldado, no lugar. E logo de cara, a gente já sente o impacto. A jornada do Lucas começa com essa percepção. Ele está prestes a descobrir que cruzar aquele portão é deixar para trás não só a casa, mas a identidade inteira. É uma fronteira para um mundo completamente novo e sem volta. A transformação toda é apresentada como se fosse uma missão militar. E o primeiro objetivo, olha, é radical: a aniquilação total da identidade civil. Antes de forjar o soldado, é preciso primeiro desmantelar, peça por peça, o civil que existia ali. E a virada na vida dele é total. Ele sai da liberdade, das cores do carnaval e cai num universo de ordens, de um caos controlado e principalmente de um anonimato que esmaga. É um choque de realidade que o força a se redefinir do zero. E esse processo de desconstrução não acontece por acaso. É tudo muito metódico, implacável mesmo. Primeiro, ele entrega as roupas dele. Depois recebe um uniforme que nem serve direito. Aí, ele perde o nome. E por fim, ele vira só recruta. Ele deixa de ser um indivíduo para virar uma tela em branco. Para a gente entender o cenário, o livro nos joga lá para o Brasil dos anos 60. Segundo a obra, era um país que beirava o colapso, com políticas econômicas que deixavam o povo na miséria. É nesse caldeirão de tensão social e política que o Lucas começa sua jornada. Ou seja, essa desorientação toda do Lucas é de propósito. Ao destruir a identidade civil dele, o quartel cria a matéria-prima perfeita, sabe? O barro cru a partir do qual o novo soldado vai ser moldado. A estratégia, do ponto de vista deles, foi um sucesso. Ok, então o civil foi destruído. E agora? Agora o foco da missão muda. Não é mais sobre destruir, mas sim sobre construir. Começa a fase mais brutal, a mais decisiva do processo todo. A forja do soldado. E toda a forja tem o seu ferreiro, não é? Aqui, ele atende pelo nome de Tenente Cavalo Corredor. Um cara temido, que é a força da natureza por trás do treino implacável, determinado a empurrar cada recruta para muito, muito além dos seus limites. A rotina lá dentro é um ciclo sem fim de dor e repetição. Corridas antes do sol nascer, punições pesadíssimas por qualquer errinho e o primeiro contacto com o fuzil que eles apelidam de a namorada do recruta. Tudo é feito para construir uma resistência que vai além do corpo. É para forjar a mente para a realidade do combate. E o resultado disso tudo é uma transformação que vai muito fundo. A disciplina deixa de ser algo que se obedece uma ordem e se torna por instinto. A dor e o cansaço constantes acabam reprogramando os recrutas para agirem sem pensar, para só reagirem. É o instinto de sobrevivência falando mais alto. Depois de passar pela forja, chega a hora do teste de fogo, a chamada Operação Tatu. E isto aqui não é mais um simples exercício. É uma simulação de combate projetada para ser um verdadeiro inferno na Terra. Só os mais fortes, de corpo e mente, vão aguentar. A simulação começa e já empurra todo mundo para o limite absoluto. Cada segundo é um teste de resistência. Cada decisão pode ser a última. Tudo o que eles aprenderam na marra nos treinos vai ser colocado à prova agora, em condições extremas. E o primeiro inimigo deles, curiosamente, não é outro soldado. É a própria natureza. É a fome que não passa, o frio que congela os ossos e um cansaço que parece que nunca vai ter fim. Obstáculos tão reais quanto qualquer adversário. Mas talvez a pior parte, a batalha mais dura mesmo, seja a psicológica. Eles passam por interrogatórios em tendas cheias de gás lacrimogéneo, sofrem humilhação, uma pressão mental constante. O objetivo é claro e é brutal: quebrar o espírito de cada um. Mas é bem aí, no fundo do poço, no sofrimento máximo, que uma coisa incrível e totalmente inesperada acontece. A mesma dor que antes isolava cada um deles, agora começa a unir o grupo. Um laço poderoso, forjado no desespero compartilhado. É o que eles chamam de espírito de corpo. E olha, isso não é uma simples amizade, é uma confiança cega, um entendimento profundo que só nasce quando se sobrevive ao inferno lado a lado com outra pessoa. É saber que, mesmo no abismo, não se está sozinho. E aí que está o grande paradoxo da coisa toda. O objetivo da Operação Tatu não era testar indivíduos, era destruir o indivíduo para criar algo muito mais forte no lugar. Um coletivo. O eu morre para que o nós, a unidade, possa nascer. Então ele sobreviveu ao inferno, mas a guerra não acabou. Agora o Lucas enfrenta um novo campo de batalha, um bem mais silencioso, o seu próprio mundo interior.
O desafio é conciliar a máquina de combate que ele está se tornando com o jovem que ainda vive dentro dele. Porque fora do quartel, a vida continua. E o Lucas descobre que até na vida de soldado existem respiros de humanidade. Uma amizade verdadeira com um colega, o calor de uma família que o acolhe e até o começo de um amor com a Laís, uma garota que o confronta com uma pureza que ele teme já ter perdido. E é exatamente aqui que o conflito interno dele explode. Como é que se pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? O guerreiro endurecido que a forja criou e o jovem vulnerável que ainda está descobrindo o amor e a ternura. Bom, e no final, qual é o saldo de toda essa jornada? A gente chega na avaliação final da missão para entender o legado, a marca permanente que essa experiência toda deixou no Lucas. No fim das contas, o Lucas que sai de lá não é o mesmo que entrou, nem de perto. A experiência fez ele descobrir uma força que nem sonhava ter, forjou laços que vão durar para sempre e deu para ele uma perspectiva completamente nova e crua sobre a vida. Ele foi refeito. E uma coisa muito interessante no livro é a própria estrutura dele. Dividir a história em operações e avaliações não é só um enfeite. É uma ferramenta que nos força a entrar na mesma mentalidade fria, analítica, objetiva do quartel. A imersão é total. E, para fechar, o livro nos deixa com uma pergunta no ar. Uma pergunta que fica martelando na cabeça da gente. Essa transformação brutal toda, foi o fim da jornada do Lucas ou foi, na verdade, só o verdadeiro começo de uma vida inteiramente nova?